conversando mais uma vez com ela, que é ginecologista, Raquel Moro. Doutora, bem-vinda. Muito sempre obrigada, linda Carol. e elegante. Prazer nosso. Para falar de um assunto que também é extremamente importante. E antes que a gente comece, a nossa ideia, nosso intuito, né, doutora, não é falar bem ou mal de algo, mas sim mostrar o que está por trás também de algumas indicações. Orientação, né, Carol? Quando Exato. o assunto é pílula anticoncepcional. Isso. Certo? Aproveitem, então, que eu sei que vão ter várias perguntas. Manda no @VocêBonitaTV. Mas para começar, qual é hoje, doutora, a real indicação de uma pílula anticoncepcional e quais benefícios, se pudermos colher benefícios da pílula anticoncepcional, quais seriam? Bem-vinda. Joia. Muito obrigada, um prazer estar aqui novamente. Bom, então o anticoncepcional, a gente tem que lembrar sempre que, como todas as medicações, ele é um hormônio e ele necessita realmente uma indicação. Tá. O que a gente vê muito hoje no Brasil, Carol, que é uma coisa que chama atenção e chega até a assustar um pouco, o uso indiscriminado desse tipo de medicação. Tá. Então, a amiga toma, deu certo, ela passa para a prima, ela passa para a vizinha, e é aquela coisa sem prescrição médica, sem uma orientação e às vezes uma real necessidade do uso dessa medicação. O anticoncepcional, com a real indicação dele, que é a prevenção de gestação, ele realmente é uma excelente medicação. Ele funciona muito bem, com uma taxa de eficácia muito boa. Mas qual que é a importância desse tema? O que a gente percebe muito hoje no consultório? A falta de orientação das pacientes para tal medicação. Então, elas sabem que melhora a cólica, que controla um pouco o fluxo menstrual, que às vezes melhora um pouquinho a acne. Tá. E fica ali. E o que tem por trás disso? Por trás de como ele age no nosso organismo. Então, tem muitas coisas que eu recebo muitas pacientes sem essa orientação. E é disso que a gente precisa falar. Então, benefícios e indicações vão existir. Sim. Mas o que está por trás é o que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos colocar já a primeira imagem na tela. E as meninas montaram da seguinte forma. Olha lá que bonitinho que ficou. Quer ver? Aí, não te contaram, gostei disso, não te contaram que sua libido volta depois que parar de tomar o anticoncepcional. Logo entendemos, doutora, que durante o uso temos uma redução da libido, certo? Exato, tanto da libido quanto até da lubrificação. Por quê? O anticoncepcional, ele é uma medicação que ele age como? É aí que é importante a gente entender como ele age no nosso organismo para entender o que acarreta de prós e contras. Então, quando a gente usa o anticoncepcional, nós estamos ingerindo um tipo de progestagênio e um tipo de estrogênio, que vão fazer um bloqueio no nosso eixo hipotálamo-hipófise e, consequentemente, bloquear a nossa ovulação. Certo. Então, os nossos próprios hormônios de estrogênio e progesterona, nós não vamos produzir. Certo. A pílula já nos traz. E qual que é a repercussão disso? Tem um aumento importante de uma proteína chamada SHBG, que se liga muito forte com a testosterona e diminui bastante a testosterona. Então, aí nós já temos uma gama de sintomas. Diminuição de libido, diminuição de lubrificação. Quando a gente pensa também, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de uma forma mais saudável, quando se pensa em atividade física, em composição corporal, essa baixa testosterona traz bastante repercussão também. Mas, doutora, aproveitando que eu vou linkando os assuntos, o tema é pílula anticoncepcional e, claro, a gente vai falar nisso, mas já aproveitando que você comentou dessa queda de testosterona, além da pílula anticoncepcional, hoje, quais são outros fatores que podem dar uma derrubada na testosterona, principalmente nas mulheres que estão ali numa fase da vida que até não deveriam notar uma testosterona mais baixa? Exato. Hoje se fala muito nisso e o que a gente nota? A partir dos 35 anos ocorre na mulher uma queda importante. Mas, doutora Raquel, testosterona é importante para a mulher também? Não é um hormônio masculino? Não, a gente tem uma produção, lógico, que muito menor de testosterona, mas ela é muito importante.
Então, saúde óssea, saúde muscular, predisposição, todas essas queixas muito importantes de relação sexual também são importantes com a testosterona. E o que diminui? A pílula anticoncepcional, super importante por esse bloqueio, um estresse crônico, uso crônico de corticoides, uma mulher que dorme cronicamente muito pouco, poucas horas por dia, sedentarismo, né, uma baixa taxa de atividade física também. Também dá uma baixada na testosterona. Sim. Vamos para o próximo, olha lá. Então, além desta primeira, não te contaram que existe relação entre anticoncepcional e AVC. Perfeito. Não só o AVC, como todas as doenças tromboembólicas. O anticoncepcional, ele pode aumentar o risco, por isso que é super importante avaliar uma paciente, os seus antecedentes pessoais e familiares, antes de indicar a pílula anticoncepcional. Muitas vezes essa paciente tem um histórico, tem uma contraindicação que às vezes até não é sabida e ela não pode usar. Quando a gente fala em acidente tromboembólico também, Carol, é importante falar das pacientes que sentem muitas dores de cabeça, muita cefaleia durante o uso da pílula. Em bula, a gente consegue ver que para pacientes com enxaqueca com aura é aquela que a gente caracteriza a paciente que sente quando a dor vai vir, que enxerga os pontinhos luminosos ou que tem um pouquinho de ânsia, de tontura, ela tem contraindicação absoluta do uso combinado de hormônios, né, do anticoncepcional, por aumentar também a chance de acidente tromboembólico em 3,7 vezes. Olha, 3,7 vezes é bastante. É bastante. E agora, já linkando com o momento que nós estamos vivendo, Covid, pós-Covid, os relatos, então, do aumento de chance de desenvolver algum problema também ligado à trombose. As meninas que tomam pílula e estão nos assistindo, doutora, tem que ter uma certa atenção? Tem que ter uma atenção. Eu falo que o uso isolado do anticoncepcional já merece uma atenção especial durante aquela rotina ginecológica, aquele dia que a mulher destina a se cuidar. Quando a gente associa fatores de risco, super importante, pós-Covid, a gente tem uma alteração e aumento de chance. Obesidade, então a paciente que usa anticoncepcional e é obesa, a paciente que usa anticoncepcional e é sedentária, a paciente que usa anticoncepcional e fuma. Então são todos fatores que, aliados ao anticoncepcional, vão somando a síndrome metabólica e uma chance aumentada de doença tromboembólica. Doutora, para as mulheres que optam, então, dentro da indicação, que foi o que a gente iniciou comentando, fazerem o uso da pílula, como é que a gente tem um cuidado maior? É de fato com os exames laboratoriais ou com as consultas em menos, com menos tempo, entre uma e outra? Como é que hoje isso pode ser aí uma forma de cuidar dessas mulheres? Primeira coisa, eu falo, na consulta da indicação, ela tem que ser orientada para as coisas que vão melhorar. Então, vai melhorar a tua pele, vai melhorar a tua cólica, vai reduzir ou controlar ou regularizar um fluxo. Mas ela tem que ser orientada também dos pró, dos contra. Isso que eu falo que falta muito. Tem paciente, por exemplo, que tem nodulações hepáticas, um hemangioma, alguma hiperplasia focal benigna, e isso é sim uma contraindicação e a paciente não sabe, ela não tem realmente obrigação de saber. Então, as contraindicações, elas devem ser relatadas. As consultas de rotina serem feitas com periodicidade, que seja uma vez por ano ou a cada semestre, e qualquer alteração de respiração, um cansaço excessivo para atividades rotineiras, isso deve ser, principalmente no período que a gente vive, isso deve ser levado em consideração. Tá aí, meninas, então muita atenção. A doutora já colocou os principais fatores de risco associados, então, à pílula. Próximo na tela, olha lá. Além disso, não te contaram que sua celulite pode melhorar quando parar de tomar a pílula. Logo, entendemos que a pílula anticoncepcional pode aumentar, então, a celulite. Essa é uma queixa engraçada que, às vezes, eu confesso que na minha rotina, no que eu prezo por saúde preventiva, não é do meu costume prescrever como primeira escolha o anticoncepcional. E quando, às vezes, a gente tira, essa paciente volta e fala: doutor, o que melhorou a minha celulite, o meu inchaço? Isso é por conta de quem? Do progestagênio. Existem vários tipos de progestagênio que podem ser incluídos
incluídos nessa pílula, alguns com efeito androgênico, ou seja, vão piorar essa pele, vão piorar, e outros com efeito antiandrogênico, que é o que a gente usa nessa paciente que quer tratar. A mesma coisa com efeito mineralocorticoide ou antimineralocorticoide, ou seja, eles ajudam na retenção ou pioram a retenção. E a celulite vem aí juntinho. Então elas gostam bastante. Tá aí, meninas, não é impressão, né? Há o aumento, sim, existe e pode mesmo estar associado. Vamos para o próximo, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Não te contaram também que a acne piora após parar o anticoncepcional? Carol, e te confesso que essa queixa é um dos fatores mais impeditivos, mas eu acho que eu colocaria como primeiro, delas cessarem o uso do anticoncepcional. É verdade. Eu tenho muito medo de parar, doutora, e minha pele voltar aquele tanto de acne. Eu comecei a tomar por esse motivo. E queda de cabelo também? Exatamente, queda de cabelo também. E o que a gente pode fazer? Existem protocolos que a gente faz antes, 2 a 3 meses antes da parada do anticoncepcional, para a paciente preparar o organismo para aquele aumentozinho de testosterona que a gente vai ter. Não é nem um aumento, né? A testosterona, na verdade, vai voltar para o nível fisiológico. Tá. Exato. E aí ela diminuir. Pode ter um pouquinho? Pode. Mas aí a gente já controla num tratamento integrado com a dermatologista. Com o uso de medicamentos, muitas vezes. Exato. Hoje tem máquinas, né? Laser e Laser, tal. peelings. E acredito que com a alimentação também, né, doutora? Com certeza. Hoje a gente sabe que medicação é terapêutico, né? A gente pode inflamar ou desinflamar o nosso corpo com alimentação. Então tem muita relação, com certeza. Tá aí. Próximo tópico na tela. Não te contaram que seu corpo faz um detox e funciona bem novamente após parar de tomar a pílula. Então, no momento que a gente faz a retirada da pílula, automaticamente a hipófise, enfim, já começa a mandar recado para os ovários, etc. E tudo volta? Não. Não é simples assim. Essa é uma pergunta muito importante para aquela paciente que quer parar de tomar um anticoncepcional e engravidar na sequência. Por quê? Quando a gente tomei meu último comprimidinho da cartelinha e não vou voltar. Em 24 horas, a gente já não detecta mais esses hormônios na corrente sanguínea. Tá. Porém, o bloqueio de eixo hipotálamo-hipófise, que é aquilo que eu expliquei, ele pode continuar por meses. Por isso que, com certeza, vocês já ouviram falar, nossa, eu parei o anticoncepcional tem 6 meses e ainda não menstruei. Isso acontece porque nós estamos bloqueadas. Se a mulher não menstrua, ela não ovula. Ela não está ovulando. E se ela não ovula, ela não engravida. Então, esse detox que a gente falou aí, é importante a mulher, se ela usou um longo tempo de anticoncepcional, ela preparar o organismo para essa gestação. Tá. Muitas pacientes, no primeiro mês após a parada, menstruam e tudo volta ao normal. Outras demoram. Então, é importante a gente... Doutora, e aquela história que hormônios, eles ficam nas células de gordura, então, enfim, estrogênio e tal, e se essa mulher engorda um pouco mais e aumenta a sua porcentagem de gordura, isso também é algo a se preocupar. Perfeito. Da mesma forma que a testosterona é um hormônio que vai agir ajudando a gente a destruir o estoque de gordura e aumentar a massa magra e aumentar o músculo, nós também temos uma enzima chamada aromatase. Tá. A aromatase, quanto mais gordura a gente tem, mais a enzima age e mais produção hormonal, e é um hormônio ruim, um hormônio que pode gerar sintomas. A gente vai ter. Por isso que é muito mais fácil ver uma paciente em sobrepeso ou obesidade com acne, com aumento de pelo, com aquela manchinha escura chamada acantose, do que uma paciente bem magrinha, por conta dessa produção em células de gordura. Olha isso. É muito assunto. Próximo na tela. Não te contaram que sua dificuldade para emagrecer pode ser devido à pílula que você está tomando. Exato. E hoje se preza muito para essa saúde, qualidade de vida, não só o corpo esteticamente bonito, é realmente saúde. E agora na pandemia a gente viu o quanto isso é importante, né? Sem dúvida. E quando a gente pensa num organismo suprimido, essa baixa testosterona, ela realmente vai ajudar, ela auxilia o estoque de gordura. E aquela paciente fala, doutora, eu treino, mas usando anticoncepcional é muito difícil ganhar massa muscular. Faz jus mesmo, tá justificado por esse motivo. E de fato, então, isso pode diminuir, enfim, ou fazer com que aquela paciente tenha que ter mais recursos ainda para conseguir emagrecer, comparando a uma outra que não faz o uso da pílula e que vai fazer, enfim,
a mesma alimentação e o mesmo treino. É nesse sentido. Exatamente. Né? Quando a gente compara. Isso. Tá aí. Exatamente. Tem mais um, Gláucia? Mais um para fechar e já perguntinhas do público que o papo tá bom. Não te contaram, veja bem, que pode ter muitas dores de cabeça com o anticoncepcional. A doutora já relatou aqui das meninas que têm isso é bem importante, porque tem sintoma mais comum que dor de cabeça? Você tô com uma dorzinha de cabeça, às vezes vai lá, toma um remedinho e passa. Mas não, nessas pacientes que usam o hormônio e relatam com frequência esse tipo de dor, muitas vezes, analisando a dor, com aura ou sem aura, elas têm indicações diferentes, mas deve ser realmente levado em consideração que em algumas pacientes a gente precisa realmente tirar a medicação. Porque pode diminuir muito a qualidade de vida. Sim, com certeza. Tá aí. Vamos para as perguntinhas, então. Quem mandou mensagem pra gente na tela. Obrigada, Vivi, um beijo. Eu uso anticoncepcional desde os meus 11 anos. Eu tenho problema no ovário policístico. Ele pode trazer algum problema a longo prazo tomando o mesmo anticoncepcional. Eu sabia que de cara, né? O ovário policístico. Exato. Chutou e gol. Eu achava que ia vir também. E aí entra um outro tema, Carol, que é super importante, que hoje a gente sabe. Depois de muitos estudos, eu na minha adolescência tomei anticoncepcional por conta de ovário policístico. Eu também, doutora, a vida é quase toda, né? Que já faz um tempo que eu não tô mais adolescente. Aí, hoje, os novos estudos nos mostraram o quê? Que a base fisiopatológica da SOP, que a causa da síndrome dos ovários policísticos é, na verdade, uma resistência insulínica. E a gente sabe o quê? O anticoncepcional, na verdade, ele mascara os sintomas, melhora a acne, melhora o pelo, melhora algumas situações androgênicas, genéticas masculinizadoras da síndrome, então você falsamente acha, você tem a falsa ideia de que isso está sendo tratado. Toda paciente, quando para o anticoncepcional, os sintomas voltam. Por quê? Porque você mascarou os sintomas e não tratou a raiz do problema. Então, a gente, independente da paciente estar em sobrepeso, que é a maior parte das pacientes com SOP, ou se ela for magrinha, muitas vezes existe uma resistência insulínica, às vezes até a nível ovariano, que não se pega somente em exames de sangue, e isso deve ser tratado. Não com a pílula. A pílula está mascarando. Então, para essa paciente da pergunta, acho que seria super interessante ela fazer uma avaliação multidisciplinar para a síndrome dos ovários policísticos, porque ela não está tratando corretamente. Eu já disse várias vezes, sempre que eu tenho oportunidade, repito. Eu me tornei low carb por causa da bendita síndrome dos ovários policísticos. Exato. E vou dizer para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje a gente sabe que o tratamento, além de alimentação, de um estilo de vida, de exercícios físicos específicos, a suplementação e o tratamento correto, essa paciente em cerca de 6 a 8 meses já tem uma melhora importante de qualidade de vida, fora que a gente acha que o problema da SOP é o cistinho do ovário, né? E aquele problema é o mínimo de todos. A gente tem que pensar a longo prazo todos os fatores de risco que eles podem nos trazer. Sem dúvida, o negócio é metabólico. É metabólico. Mais até metabólico hormonal, perfeito, é isso mesmo. Próxima perguntinha do público na tela. Obrigada, Jéssica, um beijo. É aconselhável trocar de pílula com o passar dos anos ou manter por estar bem adaptada e sem esses efeitos colaterais? Jéssica, depende, como eu falei um pouquinho antes, do tipo de progestagênio. Não tem aquela coisa de eu estou acostumada, então preciso trocar porque pode diminuir a eficácia. Não. Se você está acostumada com ela, tudo bem. Lembrando que a gente vai escolher a pílula tentando evitar e tratar algumas queixas da paciente. Acne, fluxo, cólica e tudo mais, mas não tem pelo que ela me perguntou, achei que foi mais em sentido a eficácia, não diminui. Não diminui, tá aí. Dá tempo de mais perguntinha, aproveitem. Obrigada, Drica, um beijo. O uso de anticoncepcionais por muitos anos causa infertilidade e adianta a menopausa? Não. Nenhum tipo de anticoncepcional causa infertilidade, nem os DIUs, que muita gente acha que DIU em paciente que nunca teve filho pode levar à infertilidade, não. Agora, adiantar a menopausa, alguns estudos já estão caminhando para. Por quê? A gente fica num efeito menopausa-like durante o uso dos anticoncepcionais, porque nós estamos com o eixo bloqueados. Por isso que alguns sintomas são iguais aos de menopausa. Cansaço, indisposição, algumas pacientes depois de uso crônico podem desenvolver até osteopenia, diminuição de libido, diminuição de lubrificação.
alguns riscos de câncer, AVC, enfim, alterações de tireoide, candidíase de repetição, que é super importante a gente falar, mas é uma coisa que está caminhando ainda, não tem nenhum estudo bem comprovado. E aquela história de ficar tomando pílula durante anos para preservar os óvulos? Não, Também não existe. Na verdade, a gente está indo contra. Eles vão embora, gente. Não tem essa, né, doutora? Dá tempo demais na tela quem escreveu pra gente. Rebeca, um beijo, obrigado. O hormônio da progesterona pode ficar abaixo do normal, mesmo interrompendo o uso do anticoncepcional há 9 meses? Olha lá, o bloqueio que a gente falou, o eixo ainda não desbloqueou. Exato, exatamente isso. Então, pra gente entender o quanto, o tamanho da repercussão dele no nosso organismo, né? Ela tá sem usar há 9 meses e ainda tá colhendo os frutos desse uso a longo prazo, contínuo. Então pode acontecer sim. E pode ter um ovário policístico aí no meio dessa história, que piora ainda mais a questão da ovulação. Com certeza. Né? Tá aí. Mais perguntinha. Obrigada, Ellen, um beijo pra você. Posso tomar o meu anticoncepcional indicado pelo meu médico sem pausa, emendando as cartelas? O ficar sem menstruar não é um problema. Na verdade, tem gente que fala, se eu não menstruo, fica tudo acumulado lá dentro, eu fico com medo. Não. O endométrio, ele não é proliferado. Então, ele não é a menstruação que vai descamar não é produzido. Mas aí eu te pergunto, qual é a indicação do anticoncepcional emendado? Existe uma real indicação para? Se não, por exemplo, a paciente com endometriose, ela merece ficar sem menstruar. Se não tiver uma menstruação, uma indicação bem fiel, bem colocada, eu não emendaria. Não vale a pena? Não vale a pena. Porque, além de tudo, quando a gente imagina, eu não sou da área, eu penso como paciente, né? Não, mas seus raciocínios estão doutora, ótimos. Eu fico louca pensando como paciente ligando. Então, por exemplo, a gente já está bloqueando esse eixo. O que está acontecendo é como se uma máquina estivesse fazendo isso ao invés da nossa máquina natural, nosso corpo, tá? Aquela comprimidinha desse tamanhozinho tem esse poder de como se fosse uma máquina. Se você emenda ainda, é como se você copiasse o que é o nosso ciclo natural com essa máquina e não com você, e ainda você tentasse interromper mais ainda o que a natureza criou. Exato. É mais ou menos isso? Tá porque bom. Além de tudo, a gente louca. Já está fazendo uma coisa que não é muito fisiológica. Entendi. E aí a gente interromper as pausas, mais então ainda. Entra numa coisa menos fisiológica ainda. Por quê? Porque a pílula, então, ela tenta imitar Exato. O que seria o ciclo natural. De forma exógena, um hormônio sintético. Produzido em laboratório. Então, todo mundo acha, é o mesmo hormônio? Uma pergunta até importante, é o mesmo hormônio que a gente produz? Não. São hormônios produzidos em laboratório, são hormônios sintéticos, não é estrogênio e progesterona. Tá aí, gente. Eu fico meio louca, mas eu tento encontrar uma relação para chegar numa coisa e falar, não, vale a pena? Não vale. Não, tal coisa não vale. É isso. Você foge demais até do que seria o mais natural possível da situação. Buscar saúde, buscar um ciclo mais fisiológico é o mais importante hoje. Tá aí. Doutora, como sempre, arrasou uma aula, vai estar lá no canal do YouTube do Você Bonita, depois compartilhe para as meninas todas terem, né, acesso a essas informações, é claro que bem colocada, com orientação, com indicação e até com um tempo limitado, muitas vezes, dependendo do caso. Uma indicação precisa, pontual, focal. Aí dá sim. Tudo certo. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora, vai lá, o Instagram dela é o @doutora abreviado Raquel Moro, tudo junto. Doutora abreviado Raquel Moro, tudo junto. Vou deixar também o WhatsApp da clínica, 988001646. 988001646. Vocês já encontram todo o trabalho. Obrigada mais uma vez. Um beijo, Carol. Arrasou, muito doutora. Obrigada pela aula. Até a próxima. Até.